pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Michele e nós vamos para mais uma aula das práticas de matemática. E hoje nós vamos precisar novamente de alguns materiais, então você vai precisar de materiais simples e fáceis de usar, tá? Um lápis, uma caneta, papel, caderno, mas é importante que você faça algumas anotações, porque senão a gente acaba esquecendo, tá? Então, até para minha aula aqui, eu tenho o caderno com as minhas anotações, tenho folhas, que é onde eu vou registrando alguma coisa que eu vá precisando. Então, não deixe de anotar, pegue seu caderno, seu bloco e anote o que você achar interessante da nossa aula de hoje, tá? Vocês lembram que na aula passada eu apresentei para vocês essa imagem que é do Grupo Verve da Universidade Federal de São Paulo, onde eles fizeram uma playlist com vários cientistas e vários profissionais, várias personalidades que contribuíram de maneira geral, não só na matemática, né, na astronomia, nas artes, para a sociedade. E nós vimos na aula anterior, na de prática, nós vimos conhecemos um pouquinho sobre a vida do Carl Friedrich Gauss, que é um matemático alemão que viveu entre 1777 e 1855 e trouxe grandes contribuições que até hoje a gente utiliza na matemática, né? Então, o que ele pesquisou, o que ele estudou, até hoje é muito importante. Ele foi um matemático tão importante que os seus discípulos, os seus alunos, chamaram ele posteriormente de o príncipe da matemática. E ele dizia que a matemática era a rainha das ciências, que trazia muitas contribuições para todas as outras ciências, né? O estudo ele era mais compartilhado, né? Não era tão específico de cada um, então ele tinha muitas contribuições. Ele era da Alemanha, nós vimos, né? Ele nasceu na Alemanha, e desde cedo, Gauss ele já demonstrava, né, uma facilidade, digamos assim, um pouco maior nos conhecimentos matemáticos, né? Lembra que a gente conversou que ele ajudava o pai dele nas contas, né? O pai dele era pedreiro, ele era de uma família muito humilde, então ele ajudava os pais nas contas, verificava quando estava errado, quando estava certo, e na escola, logo cedo, numa idade muito tenra, aí lá entre os seus 8 e 10 anos, ele já se destacou também na escola. Então, lembra que a gente discutiu um problema que foi apresentado a ele, que foi a soma de Gauss, que era a soma de todos os números de 1 até 100. O professor passou esse problema e o Gauss rapidamente resolveu, né? Então, enquanto os alunos estavam lá tentando somar 1, mais 2, mais 3, um número na sequência do outro, ele observou que existia um padrão, e lembra que nós falamos sobre isso? A matemática precisa de observação. Um bom matemático também é um bom observador, né? E o Gauss, ele observou que existia um padrão nessa soma, e rapidamente ele apresentou a resposta para o professor e foi, né, a turma toda ficou surpresa, os colegas, o professor, todos ficaram surpresos com a maneira como ele resolveu. E ele explicou, né, como que ele tinha resolvido. A partir daí a vida dele mudou, porque ele teve um apoio maior do professor e teve financiamento para os seus estudos, para que ele contribuísse de modo geral para a matemática, né, e para a sociedade. E nós vimos que essa observação de padrões, ela não é única. Às vezes nós podemos identificar padrões diferentes que possam levar ao mesmo resultado. Então nós vimos a maneira como a Marcela resolveu, lembra que nós vimos um videozinho dela resolvendo a soma de Gauss, analisando as linhas e percebendo uma padronagem nessas linhas também, chegou à resposta de uma maneira diferente, mas encontrou a partir de uma análise de padrão. E depois nós também vimos a resolução do Arthur. Ele também trouxe uma outra forma de resolver, mas em vez de analisar as linhas, ele analisou os padrões que existiam nas colunas da disposição numérica dos números de 1 até 100, né? E a partir disso, ele conseguiu resolver. E assim é a matemática, ela não tem uma única forma de resolução. Nós podemos encontrar outras maneiras de resolver problemas, observando atentamente, né, e tentando fazer, buscando alternativas. Como que o Gauss resolveu? Lembra que a gente viu também? Ele resolveu rapidamente porque ele observou um padrão nas extremidades dessa soma. Então, ele observou lá o que 1 mais 100 dava 101. 2 mais 99 dava 101.
3 mais 98 dava 101. E isso ia acontecendo com todos os números, né, das extremidades. Como nós tínhamos 100 números, ele viu que eram 50 somas, né? Porque você somava 2 a 2. Então, ele fez a multiplicação de 50 vezes 101, apresentou a resposta, 5.050, rapidamente, surpreendendo a todos na sala, aos colegas, ao professor, e mudando também o rumo da vida dele com o financiamento dos estudos e também o da sociedade de modo geral, porque as contribuições do Gauss para a matemática foram impressionantes. Bom, hoje nós vamos falar de outra personalidade que contribuiu com a matemática, mas também com a astronomia, com a filosofia, com muitas áreas, muito importante também, mas é muito anterior ao Gauss. Então foi bem no comecinho. Só que antes da gente falar dessa personalidade, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Então nós vamos conhecer um pouquinho, para eu introduzir a nossa conversa sobre essa personalidade, sobre o que são asteroides. Então, nós temos lá que asteroides são corpos celestes que orbitam o Sol, só que eles são muito pequenos para serem considerados planetas. Geralmente eles estão entre Marte e Júpiter, e eles ficam orbitando ali também, Mas quem sabe mais, quem compreende mais sobre isso é o professor Henrique, da prática de ciência e tecnologia. Então ele trouxe uma curiosidade para a gente e vai nos explicar um pouquinho sobre os asteroides e sobre a nomenclatura desses asteroides, tá bom? Então eu vou deixar vocês com a hora da curiosidade e com uma conversa bem legal com o professor Henrique. É hora da curiosidade! Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que vocês se lembrem de mim. Sou o professor Henrique, sou professor das práticas de ciência e tecnologia e hoje vim fazer uma participação especial na aula da professora Michelle. Ela me pediu uma ajudinha para ajudar a explicar para vocês, né, já que a gente já falou algumas vezes de astronomia, ajudar a explicar o que são asteroides. Pois muito bem, dizendo de um jeito simples, asteroides são rochas espaciais. São fragmentos de rocha feitos de minerais, de metais, que perambulam pelo espaço numa órbita em torno do Sol, semelhante aos planetas, no sentido de ter uma órbita em torno do Sol. Na verdade, eles são bem menores do que os planetas, né? Boa parte ali tem cerca de 1 quilômetro de diâmetro, mas tem asteroides muito maiores, tem asteroides de até 1.000 quilômetros de diâmetro. Só para você ter uma ideia, 1.000 quilômetros dá para você cruzar o estado do Paraná e sobra, né? Do litoral do Paraná até Foz do Iguaçu, que é praticamente na fronteira, tem uns 740 quilômetros. De São Paulo a Porto Alegre, né? Ou seja, da capital de São Paulo até a capital do Rio Grande do Sul tem 1.000 e pouquinhos quilômetros, ou seja, um asteroide enorme. Esses asteroides provavelmente foram formados no Big Bang, quando tudo se formou naquela grande expansão, que a gente já falou na aula de ciência e tecnologia, num outro momento. Mas algumas pessoas acreditam que ele é resultado de um planeta que se deteriorou, né? Que meio que explodiu, deixou esses fragmentos que hoje estão vagando pelo espaço, funcionando como se fosse um planeta. E aí você pode estar me perguntando, tá, mas é a mesma coisa que meteoroide, que meteoro, que meteorito, é tudo a mesma coisa? Na verdade até é. A grande diferença entre eles é o tamanho e aonde que eles estão, né? Como eles estão se comportando. Então um asteroide é isso, né? Um corpo planetário, um corpo rochoso que tem uma órbita em torno do Sol. Se ele entrar em rota de colisão com a Terra, ele passa a ser chamado de meteoroide. Se ele de fato entrar na nossa atmosfera, o tamanho também varia um pouquinho. Se ele entrar na nossa atmosfera, ele passa a ser conhecido como meteoro. E normalmente quando ele entra na nossa atmosfera, a fricção dele com a atmosfera, lembra que ela é feita de vários gases, a fricção dele, à medida que ele passa, ele vai atritando, né? Ele vai deixando um rastro de fogo, assim, um rastro de fogo é modo de falar, mas ele vai se iluminando e essa fricção normalmente faz com que ele se deteriore, né? Com que ele se desintegre, não resista a essa fricção com a atmosfera. E normalmente eu não sei, eu pelo menos nunca vi, mas talvez você já tenha visto, né? Dá pra ver o risco disso acontecendo no céu, que é o que a gente chama de estrela cadente. Quando ele atinge a Terra, ele passa a ser conhecido como meteorito. E dá a impressão que é uma coisa pequenininha, né? Mas nem sempre é uma coisa tão pequena assim. Um meteorito, quando ele cai, no geral ele deixa uma cratera bastante grande, tipo essa que você está vendo aqui atrás de mim agora. Várias já caíram na Terra, a mais famosa é de 1909, né, na Sibéria, e devastou uma floresta de 2.000 km², mais ou menos, e a mais próxima de nós talvez seja essa no Paraná, né, que fica no distrito de Vista Alegre, um município, acho que próximo de Coronel Vivida, né, eu só passei lá, não conheço muito bem, se você mora aí, de repente você pode escrever para nós, o professor Michele, mostrando umas fotos, explicando melhor onde é, que é uma cratera que, se eu não estou enganado, aconteceu em 2004, que era do meteorito, e hoje ela é patrimônio, virou... Tem um observatório, né? O pessoal usa isso para estudar também. Então, na prática, eles são mais ou menos a mesma coisa, né? A diferença é que o meteorito é o que cai na Terra.
Quando cai na Terra deixa estrago? Normalmente não. Por quê? Porque a Terra não é predominantemente terra, a Terra é predominantemente água. Então, normalmente, quando ele cai, ele acaba acertando a água, porque tem muito mais água que terra na Terra. E quando ele cai, dificilmente alguém é muito afetado por isso, normalmente cai numa região desabitada, tanto que a gente não tem muita notícia, mas muitos meteoritos caem todos os anos. Mas normalmente muito pequenos, né? Porque mesmo o impacto deles com a atmosfera vai fazendo com que eles percam tamanho, percam massa e acabam chegando bem menores. E para terminar a nossa conversa, né, vamos ver como é que a gente dá nome para esses asteroides, né, como funciona a nomenclatura deles. Normalmente ele começa com um ano, né, 2021, no caso fosse um descoberto agora, e aí as letras do alfabeto se dividem de acordo com o período do mês. Então na primeira quinzena de janeiro você coloca a letra A, na segunda a letra B, na primeira de fevereiro a letra C e assim por diante. Então, se um asteroide fosse descoberto em janeiro, ele receberia o nome de 2021 A, e aí a segunda letra, são duas letras, né? A segunda letra diz respeito a qual é o número da descoberta, né? O primeiro descoberto, é o segundo, é o terceiro. Então suponha que ele é o oitavo descoberto. A, B, C, D, E, F, G, H. O nome dele ficaria 2021 AH. E aí você, que é uma pessoa inteligente, deve estar pensando, tá, mas e se eu descobrir 50? Não tem letra o suficiente para isso. E é essa a grande questão, né? A gente já passou desse número, tem 400 mil asteroides já descritos, esperando nomenclatura, uma lista grande já nomeada, alguns esperando nomenclatura. Tanto é que esses nomes não são mais exatamente assim, já são mais difíceis de dar, né? E hoje você dá alguns nomes em homenagem a deuses, em homenagem a pessoas. Tem jogador de futebol que já foi homenageado. O Bala, que jogou na Alemanha, ganhou um asteroide. O Cruyff, que jogou na Holanda, ganhou um asteroide. Então hoje em dia se homenageia muito pessoas, né? Em virtude de onde ele foi avistado, né, ou alguém que você deseja homenagear. E eu acho que o professor Michele tem uma história legal para te contar sobre nomenclatura de asteroides também, tá bom? Agradeço a participação de todos, escrevam para nós também, não escreve só para matemática não, lembra de escrever para a gente também lá nas práticas do integral, espero ter ajudado, um abraço e até a próxima. Viram que legal, pessoal? Os asteroides são muito interessantes, né? E a maneira como eles foram nomeados também. Então, como o professor Henrique explicou, a gente tem muitos asteroides e aquela nomenclatura por meio das letras já não estavam sendo suficiente. Então, quem descobria os asteroides homenageavam algumas personalidades, como ele explicou aí, de jogador de futebol. Mas o asteroide que nós vamos falar hoje é o asteroide 238, que foi descoberto pelo astrônomo russo Viktor Norrie em 1884. Tá? Ele descobriu esse asteroide e ele chamou esse asteroide de Hipátia. Por que ele deu esse nome? Porque ele homenageou a primeira mulher no mundo que foi considerada uma matemática. Tá? Então, Hipátia foi uma grande matemática, uma grande filósofa, astrônoma. Ela trouxe muitas contribuições para várias áreas da ciência. Só que ela é bem antes do Gauss. A Hipátia é entre 350 e 370 da Era Comum. Tá? Se vocês observarem ali no slide, vocês vão perceber que tem uma letrinha C antes, que significa cerca de, é porque não se sabe exatamente a data do nascimento dela, mas é aproximadamente nesse período. Tá? E 350 entre 370 da Era Comum, que significa depois de Cristo. Né? Então, como não são todas as pessoas que são da religião cristã, se denomina Era Comum, que é a mesma coisa que depois de Cristo. Então, é bem no início, né, de toda a estrutura. Os conhecimentos que eles tinham eram os aparelhos, né, a maneira de estudar e pesquisar era muito limitada. E a Hipátia se destacava nesse conhecimento, né, nesse estudo. Ela era professora na escola de Alexandria, ela foi muito incentivada pelo seu pai, o Theon de Alexandria, que também era um estudioso da matemática. Tá? Então, ela nasceu entre 350 e 370 na Era Comum, e ela morreu no dia, registros apontam, né, dia 8 de março de 415 também da Era Comum. Os interesses dela na matemática, astronomia, filosofia, religião, poesia, política, medicina, ela teve contribuições, então ela foi muito bem conceituada, ela era procurada pelas pessoas para resolver problemas, então é uma mulher muito importante para a matemática e para outras ciências. Só para a gente se situar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês aí aonde fica a Alexandria.
Então, a gente tem aí o mapa mundi, né? Eu vou mostrar aí um pedacinho, aquele pedacinho ali no continente africano, é o Egito, tá? E Alexandria fica bem ao norte, bem em cima. Se vocês observarem ali, ó, tem a capital Cairo e acima tá a cidade de Alexandria, claro que existe até hoje. Na época existiam várias cidades que eles chamavam de Alexandria, né? Por causa de Alexandre o Grande, então ele ia denominando de Alexandria, mas essa era a principal, porque ela tinha no seu interior a biblioteca de Alexandria, que era uma escola também, né? Então eles estudavam lá, geralmente os do alto, da nobreza, né? Que tinham uma situação financeira melhor. A Hipátia também, diferente do que a gente viu sobre o Gauss, ela tinha uma situação financeira boa, né? Ela era da alta classe, né? O pai dela era diretor do Museu de Alexandria, então eles tinham umas condições boas, né? de vida. E ela era uma estudiosa a partir dos conhecimentos do seu pai. A Biblioteca de Alexandria, ela tinha, é como se hoje em dia a gente quisesse pesquisar alguma coisa, a gente vai na internet, né? A Biblioteca de Alexandria era a internet daquela era, porque o que se queria saber ia até a biblioteca. Aí a gente tem uma imagem que foi feita pelo Rafaelo, né, que é um artista italiano de 1500, mais ou menos, onde ele retrata alguns pensadores, alguns cientistas. Nem todos eles são contemporâneos da mesma época, eles não viveram na mesma época, mas ele faz uma homenagem a esses cientistas. E alguns estudos apontam que essa pessoa que está em destaque aí é a figura da Hipátia. Ela era uma mulher muito bonita, ela despertou muitas paixões, mas ela nunca quis se casar. Ela teve uma vida celibatária porque ela se dedicava à filosofia, à matemática, aos estudos e à docência, né? Porque ela era professora. Então aí tem uma imagem da Hipátia, que o pintor é esse, né? O Rafael de Sanzio, ou Rafaelo, que fez esse autorretrato dele e também fez essa pintura aí da Biblioteca de Alexandria com os pensadores que ele quis homenagear, né? Aqui nós temos alguma ilustração da biblioteca, então se vocês observarem, nós tínhamos os papiros, que eram aqueles rolinhos, né, era feito de uma planta, né, o papiro, que eles tratavam, secavam e daí podiam escrever, registrar nela. Então, essa biblioteca era muito importante. Ela teve muitas contribuições, porque os estudos ficavam lá e daí mais estudiosos participavam daquilo, pegavam aqueles estudos, melhoravam, acresciam informações. Então, era muito importante para o mundo inteiro a Biblioteca de Alexandria. E ela só não tem mais registros, a gente não tem mais informações, porque ela passou por ela foi incendiada, aí depois recuperaram, mas ela foi destruída, passou por terremotos, então teve vários acontecimentos que, infelizmente, fizeram com que nós perdêssemos grande parte da história que estava registrada lá. Hoje, a gente ainda existe a Biblioteca de Alexandria, mas, claro, né, ela é toda informatizada, toda equipada, é bem diferente da época que a gente viu aí, que é cerca de 400 anos da Era Comum, né, ou depois de Cristo. Por conta disso, por conta dessas destruições também, que a gente não tem muitos registros direto da Hipátia, mas nós temos muitas informações que foram registradas no decorrer dos anos pelos seus alunos. Um dos seus alunos, que foi bem importante, foi o bispo Sinésio de Cirene. Tá? Então, ele foi um dos alunos dela, depois ele se formou bispo. Ela teve um dos alunos, o Oreste, também, que foi prefeito da cidade de Alexandria mais tarde. Então, ela tinha uma boa... ela trabalhava bem com as pessoas que tinham um certo poder sobre a cidade, né? Tanto que ela fazia parte do conselho de política, era a única mulher que tinha voz, né, no conselho da cidade de Alexandria, por conta, né, da relação que ela tinha com o ex-aluno também, e da importância do pai dela, que sempre incentivou que ela estudasse, né, o Theon de Alexandria. Então, o bispo Sinésio, ele trocava muitas cartas com a Hipátia ou Hipácia, né? Nós podemos falar das duas formas. E, por conta desses registros, dessas cartas, que os historiadores foram descobrindo o que ela fez, né, as coisas que ela trouxe, as contribuições dela para a sociedade de modo geral. Entre essas contribuições, o bispo fala que ela teve um trabalho relacionado ao aperfeiçoamento do astrolábio, que é um instrumento
para realizar medida saber a localização, né? Os navios, né, se localizavam pelos astros, então eles usavam o astrolábio para saber para onde eles deveriam ir. Então ela teve contribuição no astrolábio, no hidrômetro, que é aquele que você tem em casa, vocês já viram lá, que mede o volume de água? Então também ela teve contribuição, né, na estrutura desse hidrômetro aí, isso de acordo com os historiadores. Como é muito tempo atrás e como teve muito documento destruído, existem algumas controvérsias entre as pessoas que pesquisam, né? E com o tempo, às vezes, se acham mais informações. Mas, basicamente, ela tem essas contribuições aí pelas cartas do bispo que foi aluno dela. E aí, ela também teve muitas contribuições em alguns livros escritos por outros matemáticos, né? Então, por exemplo, ela fez comentários sobre o livro do Diofanto de Alexandria. O Diofanto de Alexandria, ele é considerado para a matemática o pai da álgebra, porque ele trouxe para a matemática esses símbolos que a gente vê hoje, né? De soma, né? O símbolozinho de mais, de menos, de multiplicação, o uso de letras. Então, por isso que ele é considerado o pai da álgebra, que trata da generalização, do entendimento de fórmulas, porque ele facilitou os cálculos, porque antes era tudo escrito. Então, se eu queria escrever 10 mais 25, era tudo escrito com letras, né? Então, imagine que os problemas eram mais extensos, com mais informações, era muito complicado para resolver. E o Diofanto, ele trouxe essa facilidade a partir do uso da simbologia. É interessante sobre o Diofanto que no túmulo dele existem várias informações para você adivinhar o tempo que ele viveu, né, ou com que idade ele morreu. E dizem que foi um dos alunos dele que colocou isso lá no túmulo dele para você descobrir, né? Então, é uma coisa que a gente pode até tentar estudar numa próxima aula, aí, o enigma do túmulo do Diofanto, tá? Então, a Hipátia, ela trouxe contribuições e anotações aí no caderno, no livro do Diofanto de Alexandria. Vejam ali que também está cerca de 214, 298. Por que é assim? Porque também não se sabe exatamente quando foi o período, tá? Também na Era Comum. Outra contribuição importante da Hipátia foi nos livros Os Elementos de Euclides. Então, foi escrito ali antes da Era Comum, trouxe muitas contribuições. Até hoje a gente estuda a geometria euclidiana, então ele é considerado o pai da geometria, porque ele teve um grande tratado, né? Os livros, os elementos, foram muito importantes para as descobertas em relação à geometria. Então, o pai da geometria aí, o Euclides. E o pai da Hipátia era um grande estudioso do Euclides. Então, ele tem muitas considerações importantes, né, o Theon de Alexandria, no livro Elementos, e a Hipátia também, junto com ele, e sempre incentivada pelo pai, estudava muito sobre as contribuições do Euclides. Além do Euclides, ela também teve muitas contribuições no livro do Apolônio de Perga, que também era um geômetra importante. Então, ela teve várias anotações e comentários, né? Que eram os comentários da Hipátia no livro do Apolônio de Perga, nos Elementos de Euclides, no livro do Diofanto, que ela melhorava, aprimorava, trazia para um entendimento melhor o que eles tinham dado de contribuição durante todo esse tempo. Tá? E eu trouxe para vocês hoje um pouquinho sobre as cônicas do Apolônio de Perga. Tá? Então, ele trouxe alguns nomes conhecidos, né? Elipse, hipérbole, tá? Ele que trouxe parábola, ele trouxe essa nomenclatura para as cônicas. O que seria isso? São cortes que a gente faz no cone, tá? Por isso que são seções de partes cônicas. E ele trouxe essas contribuições e a Hipátia se debruçou, estudou sobre essas seções cônicas, né? E trouxe grandes contribuições para esse estudo, que trouxeram grandes contribuições para a sociedade de modo geral. Tá? Como esse conteúdo, seções cônicas, é um conteúdo que vocês vão ver mais para frente, quando vocês estiverem no ensino médio, a gente não vai estudar matematicamente, profundamente isso, mas a gente vai observar aonde isso contribuiu na sociedade, aonde que a gente usa isso. Então, são essas as observações que nós vamos fazer, juntamente com algumas observações que a Hipátia trouxe
para as cônicas, né, para as seções cônicas. Então a gente vai olhar ali no desenho, ó, observem bem que nós temos um cone um em cima do outro e temos cortes nesses cones, certo? Que geram a hipérbole, geram a parábola, geram a circunferência e a elipse. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona essa ideia de corte, só para a gente entender um pouquinho, tá? Então vocês vão imaginar que essa pastinha aqui é um plano. Tá? É um plano que está passando, cortando esse sólido, tá? Então, eu tenho aqui o cone, certo? E é como se eu fosse passar um plano por ele, cortando. Então, se eu pegar esse cone aqui, ó, e eu cortar ele aqui, eu passar esse plano aqui, ó, eu vou cortar, vou separar ele em duas partes, então ele está cortado por um plano, e eu vou obter essa figura aqui, ó, que é uma circunferência. Desconsiderem o que está dentro, ok, pessoal? A gente tem que considerar só o contorno, circunferência. O que está dentro desse a gente for considerar um círculo. Então, para a gente entender isso, quando eu corto, eu tenho uma circunferência, ok? Isso por quê? Porque eu fiz um corte paralelo à base, tá? Paralelo à base do cone. Se esse corte, em vez dele ser paralelo à base, eu entortar um pouquinho o plano, eu vou ter uma figura diferente, ó. Se eu entortar, em vez de eu fazer paralelo, eu entortar, eu vou ter uma figura que a gente chama de elipse, tá? Que é esse formato aqui. É como se eu achatasse um pouquinho a circunferência, né? Abaixasse ela assim, ela fica uma elipse. Aí eu tenho dois pontos de foco da elipse, diferente da circunferência, que eu só tenho um ponto de foco. Certo? Então, aqui eu tenho a elipse. Se esse meu corte, né, se eu pegar esse plano e eu cortar ele também na diagonal, mas passando pela base, eu tenho uma parábola, que é esse formatozinho aqui, ó. Vamos pensar sempre só na linha, tá, pessoal? Então, eu tenho uma parábola, que é esse corte aqui. Se o meu corte do cone, ele for perpendicular à base, passando pela base, eu vou ter a hipérbole, tá? Aqui eu tenho um cone duplo, seria aqui e aqui, tá, pessoal? Eu perdi vindo para cá esse pedacinho, mas eu tenho os dois cortes que são da hipérbole. Então, ela vai estar aqui e vai estar aqui em cima também, tá? O outro pedacinho do corte. Para que vocês entendam um pouquinho melhor, eu trouxe isso aqui para vocês verem, mas eu vou colocar um videozinho aí que tem uma animação em 3D, que dá para ver esses cortes acontecendo também, e daí vocês podem observar pelo vídeo, tá bom? Vamos lá? Viram que interessante, pessoal? No vídeo dá para ver também um pouquinho melhor como é que funcionam, né, esses cortes nos cones, né? Então, a Hipátia aprimorou esse conhecimento, né? Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, aqui nós temos a parábola, tá? A parábola é esse corte aqui, tá? Essa aqui é a parábola. Na parábola, onde que ela aparece? Onde que a gente vê isso? Qualquer objeto que você jogue, tá? Se eu for jogar uma bola, jogar um objeto, ele vai fazer esse caminho parabólico aí, ele faz uma parábola no seu caminhar. Tá? Então, por exemplo, tem ali a bola, né? Sendo chutada, ela faz uma parábola. Então, e a Hipátia, ela trabalhava muito com filosofia também, então ela dizia que a parábola representava também a vida, né? O começo, a subida para a plenitude e depois o fim. Então, era o caminhar da vida. Lembre-se que ela era também da filosofia, ela trazia essas discussões também para o grupo. Tá? E se a gente pegar e passar um traço nessa linha parabólica, bem no centro, como eu coloquei ali para vocês, e a gente girar essa parábola nesse traço, ela vira um sólido de revolução que a gente chama de paraboloide. Né? E aonde que a gente viu esse paraboloide? Você já deve ter escutado falar numa antena parabólica. Exatamente. Então, o paraboloide, ele serve para antena parabólica. Por quê? Porque nós temos em toda a parábola um ponto, tá? Que é o ponto de foco. E tudo que bate ali naquela parábola ali,
ele volta para esse ponto de foco. Então ele bate e volta, e assim os sinais vêm e vão. Por isso que a parábola é boa para transmissão de som e de sinal, né, de televisão e outras coisas. Então, é isso que acontece. Por isso que tem aquele objeto ali na antena parabólica, porque é o ponto de foco onde o som, ou a imagem, ou o calor vem, bate e volta. Tem até um fogão que é nesse formato de parabólica. Daí ali onde está aquele transmissor da antena, tem um espacinho para você pôr a panela, porque o calor bate e volta nesse ponto de foco. Certo? Então, nós vamos observar um vídeo que fala um pouquinho sobre o uso, né, das parábolas no nosso dia a dia. Oi, tudo bem? Todos os dias você nos encontra aqui nesse mesmo canal, mesmo estando a poucos metros ou milhares de quilômetros longe deste estúdio de transmissão. Isso só é possível por causa daquela antena ali, ó. Você já deve ter visto alguma parecida, as antenas parabólicas. Ela capta o som e as imagens e concentra tudo em um único ponto responsável por transmitir essa aula até você. E pode até parecer um detalhe, mas é a forma dessas antenas que garante esse efeito. A curvatura parabólica que vem da parábola matemática. A parábola ela tem uma relação entre uma curva e uma reta, em que essa curva ela é cortada em 2 pontos, tendo nesse corte um vértice e também um foco. Isso é uma parábola. Ela pode também apresentar de várias outras formas, tendo como máximo, né, quando ela é invertida para cima, e como mínimo para baixo. Aí pode citar alguns exemplos, como o chute de um goleiro para cima, de uma bola, um arremesso de uma bola de basquete, também uma antena parabólica. E você nem imagina, mas as parábolas estão presentes nos lugares onde a gente passa no nosso dia a dia. Você pode até me perguntar, o que eu estou fazendo aqui no meio de tantos carros? É que aqui tem um bom exemplo para você. Tá vendo esses modelos diferentes de faróis de carro? Apesar de serem diferentes, eles possuem formato e funcionamento parabólico. Viram que interessante o uso da parábola? Então tem várias aplicações, tem outras ainda, né? Nós estamos vendo algumas. Agora a gente vai falar sobre a hipérbole, que é esse corte no cone aqui, tá? Que geram essas duas figuras, tanto aqui quanto aqui. Tem vários tipos de hipérbole, nós estamos vendo uma aqui, tá? Então a hipérbole, ela também tem aplicações, que nós vamos observar. Se, por exemplo, a gente pegar um abajur e acender a luz, a gente vai ver que ele gera uma sombra. Essa sombra que aparece aí, ela tem o formato de uma hipérbole, né? Claro, isso é uma aplicação simples, é só para a gente entender um pouquinho esse contexto, né? Mas antes de existir o GPS, né, que hoje tem o GPS que ajuda a gente na localização, existia o sistema de navegação hiperbólica, que é por onde iam os sinais emitidos pelos navios para que eles conseguissem saber onde eles estavam no oceano. Então, eles conseguiam se localizar por meio dessas antenas que tinham, né, e por meio do caminho que o som fazia, eles conseguiam descobrir onde eles estavam. Então, é o sistema de navegação hiperbólico. Isso foi muito útil na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez com a parábola, traçar um eixo ali e rotacionar, né, essa hipérbole, a gente vai ter um sólido chamado hiperboloide, um sólido de revolução. Revolução porque eu rodo ele, por isso que a gente fala que é revolução. Então, é o hiperboloide. Aonde que existe isso? Então, ele é utilizado, por exemplo, para as torres hiperbólicas, né, que são torres das usinas nucleares. Elas são utilizadas dessa forma, que elas são feitas de malha, de ferro, e é uma construção que é barata para o que se destina, e ela também é muito resistente, né? Porque ela é feita com essas malhas aí e tem esse formato hiperbólico, e leva o nome, né? Torres hiperbólicas. Então, aí é um pouquinho do entendimento das aplicações da matemática na sociedade de modo geral e nas outras ciências, né? E agora a gente vai falar dos cortes que geram tanto a circunferência quanto a elipse, tá? Se a gente observar, a gente vê que são formas parecidas, né? Elas têm semelhança. Por que elas têm semelhança? Observem bem aí. Essa imagem, ela mostra no começo a elipse e ela tem 2 focos, podem ver que tem 2 pontos, tá? Então, são 2 focos que aparecem aí. Conforme eu vou aproximando esses 2 focos, até que eles se encontrem, sejam um só, eu vou ter a circunferência. Então, a circunferência é um tipo especial de elipse.
porque ela concentra os dois focos num único ponto, tá? Então, por isso a semelhança, certo? Então, se vocês observarem naquela imagem, é isso que vai acontecendo. Eu vou juntando os focos até que eles sejam só e eu vou ter a circunferência. E existem algumas propriedades interessantes na elipse em relação a esses dois focos. Mas antes da gente falar da propriedade, a gente vai falar um pouco da filosofia que a Hipátia trazia sobre isso. Ela dizia que quando nós nascíamos, nós tínhamos um único foco, um único ponto, que era a educação da nossa família, né? Do seio familiar, de onde a gente estava. Conforme a gente ia crescendo, ia fazendo parte da sociedade, indo para a escola, a nossa vida era como uma elipse, ela tinha dois focos, o familiar e o educacional, da escola, da sociedade, né? E com o tempo, conforme a gente fosse seguindo a nossa vida e saindo da vida familiar, da casa dos pais, a nossa vida virava uma parábola que daí seguia aquele caminho, né? Então, ela trazia essas discussões filosóficas aí. Então, vamos falar um pouquinho dessa propriedade da hipérbole em relação a esses dois focos que ela tem. Tá? Se eu traçar na hipérbole, é na elipse, tá? Se eu traçar na elipse um eixo e rotacionar essa elipse, eu também vou ter um sólido de revolução chamado epsiloide, tá? Que você já deve ter visto na geladeira, porque ele é muito parecido com o ovo. Então, o ovo é um epsiloide, tá? É um sólido de revolução, não é bem sólido, né? Porque dentro tem o ovo, mas para a gente entender esse formato, ele representa isso, tá? Por que isso é interessante? Se nós observarmos alguns teatros, igrejas, locais que precisam de uma boa acústica, os que têm esse formato elipsoide, podem ver aí, é um teatro que tem nos Estados Unidos, que tem esse formato elipsoide, ele é muito bom para acústica. Então, por quê? Porque um foco da elipse, tudo que eu faço num foco da elipse, ele reflete no outro. Por exemplo, o som. Se eu falar, o som bate aqui na parede, ele vai para aquele foco. Então, os teatros, às vezes, eles são organizados, eles são construídos dessa forma para eles terem uma boa acústica. Se vocês olharem na imagem ao lado do teatro, mostra, né, uma linha saindo, batendo no teto e indo para outra pessoa. Saindo, batendo no teto e indo para outra pessoa. Isso é uma propriedade, né, da elipse, do elipsoide, que faz com que o som, sempre encontre o outro foco. Existem alguns lugares no mundo que são chamados de galerias do sussurro, porque as pessoas vão estar num foco falando e o som vai lá no outro foco, uma pessoa está lá do outro lado, mas é o outro foco e o som chega lá, tá? Galerias do sussurro. Então, essa é uma propriedade importante que ajuda nas construções aí na nossa sociedade, tá? E a Hipátia também foi muito importante na astronomia, ela fazia muitas observações. Aqui trouxe uma frase interessante dela, onde ela fala que compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor preparação para compreender o que há mais além. Então, a gente sempre tem mais conhecimento, mas a gente precisa compreender bem o que a gente está vendo para ir mais além. E como uma boa matemática, ela era uma boa observadora, ela observava muito, né? Os pensadores observavam muito para tentar compreender o que estava acontecendo. Lembrem que é 400, 500 anos, né, depois de Cristo, da Era Comum, então não tinha muita coisa, né? Eles não sabiam como é que eram os planetas, como é que funcionava. Naquela época, inclusive, a ideia era que a Terra era o centro do universo, né, que era o modelo geocêntrico do Ptolomeu, que foi muito útil para os estudos astronômicos por muitos anos, né, e que os planetas e o Sol, eles orbitavam em torno da Terra, porém, num formato circular. Mais tarde, o Copérnico, né, viu que a Terra era heliocêntrica, que o universo era heliocêntrico, ou seja, que era em torno do Sol e a Terra girava em torno do Sol, e que também era um formato de elipse. Mas alguns registros apontam que a Hipátia já estava discutindo e percebendo que as órbitas não eram em forma de circunferências, né, e sim em forma de elipses, né? Então, alguns estudiosos falam que ela foi uma das primeiras, né, a perceber isso. Mais tarde a gente viu, né, com o Copérnico e depois com Kepler, que o modelo realmente é heliocêntrico, o Sol é no centro, e que as órbitas são elípticas, né, não são em formas de circunferência, né. Bom, então a Hipátia teve essas grandes contribuições, né, ela dizia que reserve o seu direito de pensar, então é sempre importante pensar, mesmo que esteja errado, porque você vai chegar, né, ao certo em algum momento. Então, mesmo que esteja errada, é melhor do que não pensar em nada. Infelizmente, a Hipátia
teve uma morte muito cruel. Ela foi assassinada, né, por conta de brigas religiosas e políticas. Como ela era a única mulher que influenciava o prefeito e também tinha, né, uma boa relação com o bispo, as questões políticas e religiosas acabaram interferindo e ela acabou sendo morta por fanáticos religiosos e políticos que terminaram a vida dela. Alguns estudiosos dizem que foi com 60 anos, outros com 45, né? Mas sempre há algumas questões controversas aí nesses estudos. Então agora eu deixo vocês com um vídeo que fala da vida da Hipátia, feito pelo grupo Verve Científica da Universidade Federal de São Paulo, tá bom? Até mais e até a nossa próxima aula. Hipácia de Alexandria nasceu por volta do ano 370 da Era Comum, no Egito, filha de Theon de Alexandria, que era um matemático e astrônomo considerado um dos mais bem-educados homens de sua época. Os historiadores não têm certeza a respeito de muitos aspectos da vida de Hipácia, como, por exemplo, sobre a sua data de nascimento e sobre quem foi sua mãe. Theon criou com Hipácia, ao longo de sua infância, um forte vínculo, ensinando a ela seu próprio conhecimento. Ele a introduziu nas áreas das artes, literatura, ciências e filosofia. A maioria dos historiadores acredita que Hipácia superou os conhecimentos de seu pai ainda em uma idade jovem. Pouco se sabe também sobre a vida pessoal de Hipácia, mas há indícios de que ela nunca se casou e provavelmente levou uma vida celibatária, o que possivelmente estava de acordo com as ideias de Platão sobre a abolição do sistema familiar. É bastante notável que Hipácia tenha se tornado chefe da escola platônica em Alexandria, por volta do ano 400 da Era Comum. Lá, ela lecionou matemática e filosofia e manteve firme o seu esforço para preservar a herança matemática e astronômica grega em tempos extremamente difíceis. A ela são creditados comentários sobre as cônicas de Apolônio, no campo da geometria, também sobre a aritmética de Diofanto no campo da teoria dos números. Acredita-se que o livro 3 da versão de Theon do Almagesto de Ptolomeu, o tratado que estabeleceu o modelo geocêntrico, foi, na verdade, escrito por Hipácia. Hipácia era adepta da filosofia neoplatônica e, portanto, vista como pagã, em uma época de conflito religioso acirrado entre cristãos, judeus e pagãos. No início da década de 390, distúrbios ocorriam com frequência entre as diferentes religiões. O preconceito contra suas visões filosóficas tornou Hipácia uma pagã confessa, que era o foco de distúrbios entre cristãos e não cristãos. Em 415 da Era Comum, nas ruas de Alexandria, uma gangue de fanáticos cristãos abordou sua carruagem e a arrastou para dentro de uma igreja, onde a despiram e a espancaram até a morte. Eles então rasgaram seu corpo e o queimaram. Isso ocorreu quando Hipácia tinha por volta de 45 anos de idade. Seu assassinato a tornou um poderoso símbolo feminista e a figura de afirmação para o esforço intelectual face aos preconceitos ignorantes. Ela fez realizações intelectuais que por si só foram suficientes para merecer a preservação e o respeito de seu nome. Hipácia de Alexandria foi a maior matemática e astrônoma de sua época. A única mulher a quem tal afirmação pode ser feita, uma das últimas grandes pensadoras da Alexandria antiga e uma das primeiras mulheres a estudar e ensinar matemática, astronomia e filosofia. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Dê um like nesse vídeo e tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima! Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água.
Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein?